Vamos lá, pastor. Eu queria perguntar primeiro para você, pastor e professor, né? Nosso professor também. O que levou você a adotar essa linha amilenista, uma vez que boa parte da igreja contemporânea tem a linha pré-milenista histórica, da qual eu confesso que nós já fomos durante muito tempo também. O que levou você, pastor? Eu também venho de uma origem, né, na minha infância, na minha adolescência, de professores que tiveram o pré-milenismo como base. Pastores também, né, que tiveram o pré-milenismo como base. Mas analisando o livro de Apocalipse e a sua literatura, eu comecei a desconfiar que Apocalipse capítulo 20 não vinha na sequência do 19, cronologicamente. Quando eu comecei a desconfiar nisso, eu pensei, opa, talvez isso aqui seja algo não cronológico. Só que o que me fez bater o martelo no amilenismo foram as profecias do Antigo Testamento. As profecias do Antigo Testamento, quando analisadas pelo Novo, principalmente em Apocalipse 21 e 22, me fizeram ter certeza, quase uma ousadia falar isso, né? Na escatologia, me fizeram ter certeza, mas me fizeram pensar que o amilenismo poderia estar certo. Quais profecias? As profecias de um período de paz, as profecias de restaurações. Quando estas profecias que me ensinaram, que diziam respeito a um período de 1000 anos nessa terra, para que elas se cumprissem, quando eu olho para o livro de Apocalipse, principalmente no capítulo 21 e 22, eu vejo muita base bíblica para as profecias do Antigo Testamento, que outrora eu pensava que era algo sobre pré-milenismo. Quando eu olho para essas profecias, eu consigo compreender que se trata de eternidade. Por quê? Por causa do Novo Testamento. Então, as profecias do Antigo Testamento, quando cumpridas, né, no texto bíblico, em Apocalipse 21 e 22, me fizeram ter certeza da não necessidade de um milênio literal. E eu vou corrigir, não ter certeza. Me mostra uma possibilidade maior de não ter a necessidade de um milênio literal. Verdade. Ô, Hilber, eu quero passar essa bola para você, para a gente voltar para o pastor já. Explica para o nosso público por que a gente não faz dicotomia de povos, o que significa essa dicotomia de povos, que traz também um pouquinho dessa camada pré-milenista. Alguns pré-milenistas fazem a distinção entre Israel e igreja. Explica para a gente por que o Apocalipse é tão difícil de interpretar. Ele é uma literatura complexa, não só pelos seus símbolos, mas também pelo seu gênero literário. Não é isso, Hilber? Exatamente. Então, o que acontece? Muita gente pega o Apocalipse para ler e quando a gente pergunta qual é a leitura do Apocalipse, qual é a literatura do Apocalipse, a pessoa geralmente não sabe dizer. Então, o Apocalipse é um texto, é uma carta que tem 3 gêneros. Primeiro, o epistolar. Segundo, o gênero profético. E terceiro, o gênero apocalíptico, que é uma forma de literatura do judaísmo ali antes ali do século de 200 anos antes de Cristo até ali o tempo de Cristo. Então, é uma literatura chamada de apocalíptica que vai ter conceitos de símbolos, simbologias muito fortes. Então, o que acontece? Dentro dessa literatura, João ele escreve o seu enredo. E aí a gente vai entrar nessa área que o Max falou do pré-milenismo. Em que sentido? Nós não fazemos dicotomia de povos. O que é isso? A gente não separa Israel de igreja. Israel e igreja são um povo só. Cristo só tem um povo. No pré-milenismo dispensacionalismo, nós temos o quê? Nós temos a dicotomia de Israel e igreja, e no pré-milenismo histórico, você tem um só povo. Então, dispensacionalismo, 2 povos, histórico, um povo só. Ok? E nós não fazemos essa dicotomia. Por quê? Porque não há 2 povos em Cristo. Cristo ele tem um povo só no seu corpo, os judeus e gentios no corpo de Cristo. Então é fundamental a gente entender primeiro que a literatura do Apocalipse e depois também entender que não há dicotomia de povos. É judeus e gentios no corpo de Cristo. Verdade.